Quero fazer aqui uma recapitulação histórica, senhor presidente, dos movimentos que levaram a tantas mudanças no nosso país. Nós tivemos, em 2013, as maiores manifestações espontâneas registradas no Brasil e, quiçá, do mundo. Aliás, eu vivia no exterior e vi essas manifestações pelos noticiários em outros países. Manifestações convocadas pelo povo indignado com um governo corrupto e incompetente de Dilma Rousseff, às vésperas de uma Copa do Mundo a ser realizada em 2014, quando faltavam e seguem faltando recursos para áreas básicas e estádios sendo construídos com recursos públicos, verbas babilônicas, e por isso mesmo o povo indignado não aceitava aquela situação e decidiu ir às ruas. Se manifestou pacífica e ordeiramente, convocar pela internet. Aliás, é interessante lembrar que inicialmente o primeiro estopim tinha sido uma manifestação da esquerda, do PSOL, em virtude dos 20 centavos das passagens de ônibus, do aumento em São Paulo. Mas aquele estopim, senhor presidente, caros colegas parlamentares, acabou se transformando em algo muito maior. O povo disse: não é pelos 20 centavos, é por muito mais do que isso, é pela corrupção, pela incompetência, e foi para as ruas, e desde então não tem mais saído de lá. Os black blocs foram tentar atrapalhar naquele ano de 2013, infiltrados pela esquerda, principalmente, aliás, pela extrema esquerda, a esquerda radical do PSOL, que colocou infiltrados para quebrar tudo e fazer as pessoas saírem das ruas. E mesmo assim, apesar daquela violência naquele então, os anos seguintes demonstraram a força do povo nas ruas, defendendo de forma ordeira e pacífica o liberalismo, o conservadorismo, novas teses que antes não estavam sendo discutidas no domínio público, até porque a esquerda, nós sabemos, tem predileção pela hegemonia e onde quer que governe não dá liberdade para as pessoas se expressarem de forma diferente. É só ver como é Cuba, como é a União Soviética, ou foi a União Soviética, a Coreia do Norte, onde só pode ter um partido, China, e outras opiniões não podem ser expressas. A esquerda é isso. A esquerda é isso. Ela é contra a liberdade de expressão. Ela é contra a censura. Mas teve de conviver e foi convivendo agora nos últimos anos com um movimento diferente, com pessoas que indignadas vão às ruas e permanecem lá pela sua liberdade de se expressar. É natural que um movimento nascente tenha opiniões mais extremadas, tenham pessoas não tão bem formadas, pessoas que ainda estão caminhando na formação, inclusive, do entendimento da institucionalidade de um Estado de Direito. É normal. O que não se pode admitir é que a parte seja tomada pelo todo, que a parte de radicais que há em todos os espectros ideológicos seja considerado como o todo, numa metonímia política, digamos assim. Isso nós estamos vendo hoje, quando, mais uma vez, repetindo aquilo que aconteceu durante os protestos de impeachment de Dilma Rousseff, uma parte dos manifestantes que pedem eventualmente intervenção, que pedem por alternativas que saem do escopo da democracia, são identificados como os grandes líderes ou como aqueles que representam a opinião de todos. Não o são. Eu, no meu mestrado em jornalismo, inclusive, comprovei nas minhas análises como o processo de impeachment de Dilma Rousseff, coberto pela mídia, em especial a grande mídia, foi eivado de matérias tentando diminuir a importância das grandes manifestações de milhões de pessoas ao vinculá-las às opiniões de eventuais extremistas. E à medida, senhor presidente, que o tempo foi passando e as manifestações foram ficando tão grandes que já não podiam mais ser ignoradas pela mídia,
a própria imprensa precisou rever a sua cobertura para demonstrar aquilo que realmente sempre foram as manifestações populares no Brasil na direita. Manifestações por um país decente, com um governo competente, sem corrupção. Agora, pouca gente entendeu esse movimento, senhor presidente, dessa direita nascente. Aliás, na política tradicional, nos partidos tradicionais, ninguém entendeu. O único que entendeu que tinha uma posição maior de liderança, pelo menos diante daquela situação toda, foi Jair Bolsonaro, que apesar de não ter iniciado a organização de nenhuma manifestação, e falo isso porque eu conheço essa história e comecei, Marcelo, lá em Porto Alegre, junto com um grupo pequeno de pessoas, logo depois das eleições de 2014, com os protestos e manifestações no Parcão contra Dilma Rousseff, antes mesmo da sua posse. Fomos diante do TRE falar sobre o resultado das eleições como cidadãos que somos, e depois o PSDB pediu auditoria nas urnas. Essa história é importante que seja contada. Jair Bolsonaro, em que pese não ter naquela época essa postura de iniciar as manifestações ou de liderança, entendeu o cenário, abraçou-o, e com todos os defeitos que possui, as divergências com as quais, as divergências que muitos na direita têm com ele, inclusive eu, acabou ocupando esse espaço que a política tradicional tinha deixado de lado. Os grandes partidos, todos vendidos ao fisiologismo. Basta ver o que foi a última eleição. Foi Bolsonaro e Haddad, e logo depois deles, Ciro e Alckmin lá embaixo nos resultados eleitorais. O que aconteceu, senhor presidente, é que nós tivemos um governo muito tumultuado durante esses últimos 4 anos, também fruto dessa incapacidade da nova direita conseguir se articular dentro da Câmara e de um presidente da República que nunca gostou de articulação política. É notório, ele sempre disse isso. Entregou para o Centrão a articulação do seu governo, entregou para os mesmos fisiológicos lá de trás e deixou a base ideológica aqui na Câmara à míngua, sem nenhum tipo de orientação, e ela própria não se organizou. E falo aqui inclusive como parlamentar independente que sou e como observador independente que busco ser, apesar da dificuldade, sendo eu também parte desta arena política aqui presente. De outra parte, nós vimos que aqueles que perderam o poder perceberam de onde veio a força do povo para substituir o regime então vigente, corrupto, incompetente, por meio de um processo de impeachment, em virtude de crime de responsabilidade de Dilma Rousseff, para não falar dos milhares de outros crimes cometidos, a exemplo do Mensalão e do Petrolão, dos bilhões desviados, da prisão do Lula com ddinheiro recuperado no exterior que existiu. Que absurdo dizer que não, ele hoje foi absolvido pela ONU, falta dizer até que foi o Papa que o absolveu. Um absurdo. O povo viu tudo isso e divulgou tudo isso. A Lava Jato funcionava, as redes sociais estavam repletas, senhor presidente Calil, de manifestações das pessoas com indignação contra aquele governo e que permaneceram durante este período também dos últimos 4 anos alerta em relação a uma eventual volta do PT, e por isso mesmo eu, como independente, na eleição, no segundo turno, várias vezes disse: apesar das minhas divergências com Bolsonaro, não tenho convergência nenhuma com o PT. Porém isso, senhor presidente, isso tudo, essa revolta da população e as redes sociais levaram as autoridades no establishment a perceber que é a nova forma de comunicação uma das verdadeiras responsáveis por esta mudança política no país. E aí que começa a censura das redes sociais. Começa o ataque de quem deveria nos defender e defender a Constituição, Supremo Tribunal Federal e TSE, contra quem fala a verdade, não contra quem espalha fake news. E se for fake news, há lei já para isso. Não se pode tomar atitudes da forma como foram tomadas. O partidarismo também, antes da eleição, soltando Lula, anulando seus processos,
durante a eleição com medidas autocráticas do TSE, desproporcionais em relação a uma candidatura, a do Lula, favorecendo-a. Decisões ou resoluções feitas dias antes da eleição ao arrepio da lei. Enfim, tivemos um judiciário parcial atuando em favor de uma candidatura e agora calando quem se manifesta, calando inclusive parlamentares, e esta é a nossa última trincheira, senhor presidente, a primeira e última, que é a tribuna da Câmara dos Deputados, e muitos agora colegas nossos em mandato ou eleitos estão sendo cerceados ao seu direito de se manifestar na internet, dando transparência aos seus mandatos e às suas atividades. Senhor presidente, é gravíssimo o momento que nós vivemos. E para concluir, quero dizer que esta análise que estou fazendo aqui nessa tribuna é compartilhada por muitos colegas. E muitos já perceberam que ou defendemos este parlamento e o direito do povo de continuar se expressando contra a corrupção, e ainda que tenha exageros, é melhor que os exageros ocorram no sentido de combater a corrupção do que varrê-la para baixo do tapete, combater a tirania do que deixá-la prevalecer. É preciso, senhor presidente, lembrar essa história recente do Brasil para que não corramos o menor risco de fazer com que esta ditadura hoje do judiciário no Brasil, esse rompimento do Estado de Direito no nosso país, seja permanente. Temos que olhar para isso como um triste fato da nossa história. Mas cabe a nós, parlamentares, a este parlamento, aos deputados e senadores revertê-lo, porque a verdadeira voz do povo não está em nenhum outro poder. A verdadeira defesa da democracia não está em nenhum outro poder que não ser